Todos nós cometemos erros. Isso faz parte de ser humano. O problema é quando a gente não consegue lidar bem com os nossos erros. Talvez você não saiba, mas muitas vezes o que está impedindo que você avance é a falta de perdão, a falta de auto-perdão. Então você precisa entender como perdoar a si mesmo, porque senão você vai ficar preso em um círculo vicioso que faz com que você constantemente se auto-sabote e seja infeliz. O primeiro passo para você se perdoar é não se esconder. Falar e pensar é mais fácil do que de fato fazer. Pensar em se perdoar e falar em se perdoar é infinitamente mais simples do que conseguir se perdoar, sabe por quê? Porque quando você faz alguma coisa errada, você registra o seu erro no seu sistema nervoso. Enxergar a si mesmo como imperfeito pode fazer com que você se sinta fraco e vulnerável, e isso é assustador. Basicamente, a gente está preparado para sobreviver e aqueles que cometem muitos erros tendem a diminuir as chances de sobrevivência. Até o sistema de ensino educacional mostra pra gente que quando a gente comete um erro, nós devemos ser punidos. Por isso, a gente tenta evitar os erros a todo custo e quando a gente comete um erro, a nossa tendência é ocultar ele. Mas para conseguir perdoar a si mesmo, você precisa admitir para si próprio que você cometeu um erro. É fundamental que você não esconda de si mesmo seus erros. Você precisa reconhecer que você falhou ou errou. Então qual que é o seu erro? Por que você quer perdoar a si mesmo? Geralmente, você pode ter dificuldade para perdoar a si mesmo quando você faz uma de 4 coisas. Você falha em alguma tarefa importante da vida, como fazer o seu relacionamento dar certo. Você magoa alguém através das suas atitudes. Você toma atitudes autodestrutivas, como beber álcool em excesso ou usar drogas. Ou você não faz alguma coisa que você deveria ter feito. Então pensa a respeito disso. Você errou em alguma área importante da vida? Você errou com outra pessoa? Você errou consigo mesmo? Você deixou de fazer alguma coisa que você deveria ter feito? Para por um tempo e reflete a respeito do seu erro, categorizando o seu erro e admitindo que você errou. Depois disso, depois que você admite que você errou, o próximo passo é assumir a responsabilidade pelo erro. Aceita a responsabilidade pelas suas ações. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para que você consiga se perdoar. Quando você assume a responsabilidade e você aceita que você cometeu um erro, você consegue evitar emoções negativas como culpa ou arrependimento em excesso. O maior obstáculo para o auto-perdão é a nossa tendência da gente mergulhar na nossa própria culpa. Não é só se sentir mal porque você fez alguma coisa errada, mas é usar o sentimento ruim como um cobertor, cobrindo a sua cabeça e se recusando a parar de se lamentar. As pessoas, elas entram em uma forma maluca de penitência em que elas tentam usar os sentimentos ruins para afastar as consequências negativas das próprias ações. As pessoas começam a pensar, olha como é que eu tô me sentindo, eu tô sofrendo muito, eu sou lamentável, eu não posso ser mais punido do que eu já tô sendo, não seria justo. Ao invés delas assumirem a responsabilidade pelo que elas fizeram, as pessoas, elas tentam inconscientemente reparar os danos através da autopunição. E aí, mesmo que conscientemente as pessoas queiram e tentem mudar, inconscientemente elas se sabotam porque elas não param de se punir. O grande problema é que a culpa excessiva gera vários problemas de saúde, inclusive até mesmo problemas físicos. A mente, ela afeta o corpo de várias maneiras que estão interconectadas. Os sentimentos de culpa, eles geram substâncias químicas que são direcionados para os seus órgãos vitais. Os sentimentos de culpa, eles aumentam a sua frequência cardíaca, aumentam a pressão sanguínea, eles interrompem a sua digestão, eles tensionam os seus músculos e reduzem a sua capacidade de raciocinar direito. Então, toda vez que você se lembra do que você fez e você sente culpa, uma descarga de substâncias químicas corrosivas acontece no seu corpo. Então para com a autocrítica, para de se punir, interfere no ciclo inconsciente autopunitivo que você pode estar imerso. Assume a responsabilidade, enfrenta o que você fez ou o que aconteceu. Para que você consiga interferir no ciclo inconsciente, aperta o botão parar. Ou seja, quando você começar a pensar repetidamente em sentimentos de culpa, para e concentra a sua atenção no fato de que você está ruminando o seu erro. Essa simples atitude faz com que você perceba conscientemente que você está ruminando e que você tem que parar de fazer isso.
E além disso, também observa e controla o seu crítico interno, o seu autocrítico interno. Nós temos a tendência da gente ser extremamente críticos com nós mesmos, muito mais do que a gente é com os outros, com as outras pessoas. Então, da mesma maneira, quando você perceber que o seu crítico interno está fora de controle, traz esse fato para a consciência e acalma ele, tá? O terceiro passo é você se permitir sentir remorso. Sentir culpa nem sempre é ruim. Para conseguir se perdoar, você deve se permitir sentir remorso. Então sente remorso sem insistir na culpa que se torna doentia. Quando você se permite sentir remorso, você é capaz de sentir empatia e procurar por meios de melhorar a si mesmo. Você pode até articular o erro específico que você cometeu e o dano que você causou, contando para pessoas confiáveis sobre o que você fez ou que você deixou de fazer. Quando você compartilha, você se lembra de que todas as pessoas cometem erros. Você não está sozinho no seu sofrimento. Saber disso torna a cura mais fácil para você. Não existe problema em você sentir remorso quando você está consciente disso e você não vive uma culpa doentia. Quando você aprende a experimentar o remorso como uma forma de receber informações, você já começa a se recuperar do seu erro. Por isso, se abre para os outros e se permite sentir remorso. Mas não cai no erro de sentir remorso e ficar remoendo esse sentimento por muito tempo. Existe um tempo para o remorso. Existe uma temporada para você se permitir se sentir assim. Quando a temporada termina, o mundo segue em frente e você também precisa seguir adiante. Então, se permite sentir remorso, mas avança rápido, seguindo para o próximo passo, que é arrumar as coisas. Depois que você admitiu o seu erro, assumiu a responsabilidade por ele e se permitiu sentir remorso, conserta as coisas. E o que isso significa? Basicamente, fazer as pazes com o seu erro. Você tem que agir para corrigir os seus erros. Por exemplo, se você errou em alguma área significativa da vida, o que você pode fazer para consertar? Você acredita que você falhou no seu namoro? Conversa com seu parceiro e seja franco para que vocês possam se acertar. Se você terminou o namoro, segue em frente, conhece novas pessoas e se permite ficar aberto para um novo relacionamento. Se você bebeu demais ontem e você se arrepende disso, sai para correr, toma muita água e prepara a refeição mais saudável do mundo. Se você se omitiu em uma disputa familiar e agora você sente que você errou, então reúne as pessoas envolvidas e apresenta uma solução que seja benéfica para todo mundo. Se você errou com outra pessoa, oferece um pedido de desculpa sincero para ela e procura maneiras para compensar quem você machucou. Logicamente, você não pode controlar se a outra pessoa vai perdoar você ou quando vai perdoar, mas se você fez o que estava ao seu alcance para fazer as pazes, você vai conseguir se perdoar e seguir em frente. De todas as formas, não importando o que tenha acontecido ou o que você tenha feito, faz o bem ao invés de aceitar se sentir mal. Fazer o bem ao invés de aceitar se sentir mal não faz apenas você se perdoar, mas faz com que você transforme a sua vida de formas extraordinárias. Se você estiver disposto, escreve para si mesmo um plano de ação para o perdão. Escreve como que você vai resolver as coisas fazendo as pazes consigo mesmo ou com as outras pessoas. Por último, você tem que se renovar. Esse é o quinto passo, renovação. E o que isso quer dizer? Aprende com seus erros. Entende como sair dessa experiência como uma pessoa melhor. Não tem sentido em você se sentir culpado se você não levar nada como aprendizado para responder melhor no futuro. Então pense o seguinte, o que você aprendeu? Quais medidas que você pode tomar para evitar o mesmo erro ou os mesmos erros no futuro? Como que isso fez você se tornar uma pessoa melhor? Como que você pode levar essas experiências como aprendizado para melhorias a partir de agora? Por último, você tem que ser paciente consigo mesmo. Essa parte ela pode ser difícil porque muitas vezes, quando você se sente culpado ou envergonhado pelas suas atitudes, você pode querer que tudo volte ao normal rapidamente. Mas você não pode apressar os seus próprios sentimentos ligados ao processo de renovação, além de que você não pode fazer com que as outras pessoas, elas se recuperem rapidamente, né? Nessa hora, você tem que entender, você tem que aceitar que não existe mais nada que você possa fazer para resolver o seu erro e tudo que estava ao seu alcance foi feito e por isso não se pressiona na tentativa de você acelerar o processo. Você tem que ser paciente e você tem que dar tempo ao